Pessoas maravilhosas, todas as vezes que eu posto algum assunto polêmico aqui no seu Bulldog Francês, como por exemplo, castração pode aumentar a incidência de tumores, ou castração pode piorar problemas de comportamento, ou vacina de leishmaniose não previne leishmaniose, ou vacina contra giardia não previne giardíase, etc. Eu recebo uma enxurrada de comentários. Óbvio e esperado, né? Afinal, eu tô indo na direção contrária do que o senso comum diz. Muitas vezes eu recebo comentários curiosos, interessados a respeito do meu posicionamento. Em outras vezes eu recebo comentários enfurecidos. Inclusive de pessoas que acreditam que eu não deveria estar falando essas coisas nas redes sociais. Afinal, nem todo mundo entende o que eu falo. Então, eu gostaria de já deixar uma coisa bem clara. Eu não vou me furtar de dizer o que os estudos científicos comprovam só porque as pessoas não entendem o que eu falo. O seu Bulldog Francês, pessoas maravilhosas, ele não é uma rede social rasa. E eu não vou me nivelar por baixo. Quem não consegue entender o que eu digo, deixa de seguir o seu Bulldog Francês naturalmente e vai curtir outras redes sociais que existem na internet, e são muitas. Esse então é o primeiro ponto que eu quero falar com vocês. O segundo ponto é que sempre que eu posto sobre esses temas mais polêmicos, eu recebo muitas mensagens com variantes da seguinte pergunta. Camille, você diz que isso não é verdade, mas o doutor fulano diz que isso é verdade sim. E aí, o que você me diz sobre isso, Camille? Então, o doutor fulano que eu tô falando aqui, ele não é nenhuma pessoa específica. O doutor fulano, ele pode ser um profissional que deu uma entrevista na televisão, ou um profissional que é professor universitário, ou um profissional que faz sucesso nas redes sociais, sei lá, tanto faz. A questão aqui é que o doutor fulano, ele é tido por essa pessoa como uma figura de autoridade. E agora eu vou repetir exatamente o que o doutor José Carlos Souto diz sobre esse assunto. A gente precisa ter senso e pensamento crítico para não ser vítima da falácia da autoridade. E o que é a falácia da autoridade? É simplesmente a ideia de que um argumento ele nasce válido simplesmente por ter sido proferido por uma figura que a gente considera autoridade. Veja bem, é natural que você tenha fé no que um professor de história lhe diz sobre história, ou no que um médico lhe afirma sobre saúde, ou no que um economista fala sobre o mercado financeiro. Mas a palavra-chave aqui é fé, porque veja bem, pessoa maravilhosa, o fato de uma pessoa ser autoridade não é o que confere às suas afirmações veracidade e confiabilidade. É você que, admitindo a sua crença nas qualificações daquela pessoa, atribui confiabilidade às afirmações dela. Isso é o que o Dr. José Carlos Souto chama de medicina baseada em eminência. Mas hoje pratica-se a medicina baseada em evidência. Não adianta ser um eminente professor, porque o que dá peso aos seus argumentos é a qualidade das suas evidências científicas. Pessoas maravilhosas, a gente está no século 21 e não existe mais lugar para a falácia da autoridade. Usar o argumento da autoridade é tipo dizer, isso é verdade sim, porque a minha mãe diz que é. Em ciência, é necessário haver referências científicas que embasem o discurso de alguém. Em tese, é até fácil. Agora, você já sabe que os argumentos de autoridade, eles não são confiáveis. Então, você precisa acessar o site da PubMed para checar se a afirmação de determinada autoridade é baseada em ensaios com o nível de evidência científica relevantes.
Na prática, eu até confesso que é um pouquinho mais complicado, porque é preciso dominar o inglês e é preciso saber fazer também interpretação de textos. Mas é possível resolver isso com um checklist básico. A primeira coisa que você precisa observar é se a autoridade em questão forneceu alguma referência bibliográfica que seja aceitável e que embase o discurso dela. Não ofereceu? Então, é apenas opinião e deve ser tomada como tal. Pode ignorar. Mas se a autoridade forneceu alguma referência bibliográfica, ótimo. Então, o que você vai fazer agora? Você vai usar o checklist. Então, entra no site da PubMed, porque o mínimo que se espera de um estudo decente é que ele esteja indexado nessa biblioteca. Honestamente, se não tiver lá, eu, Camille, nem dou crédito. Os estudos que estão indexados nesse banco de dados, eles costumam ser aqueles que foram publicados em revistas respeitáveis, que são criteriosas naquilo que elas publicam. Então, nessas revistas respeitadas, os trabalhos são avaliados por uma banca que é formada de críticos, como se fosse um júri. E esse júri avalia cada estudo. E caso o estudo passe no crivo deles, aí sim o estudo é publicado. Então, quando eu pergunto, o artigo científico é indexado e é peer review? Eu estou perguntando se ele está indexado na PubMed e se ele já foi revisado por esse júri. Se a resposta for não, ignora esse estudo. 2. Agora vamos para o segundo nível. Qual que é o tempo que o estudo durou? Quantos indivíduos foram avaliados nesse estudo que foi realizado? Vou dar um exemplo aqui para vocês poderem entender melhor. Suponha que esteja sendo avaliada a eficácia de uma vacina. O estudo diz que usou 10 indivíduos para fazer o teste e que esse estudo durou 1 ano. Esse estudo afirmou que a vacina funciona porque durante o período de 1 ano, nenhum indivíduo contraiu, por exemplo, a doença X. Bem, mas agora veja que um outro estudo sobre essa mesma vacina foi feito também. Ele diz o seguinte: foram usados 1.000 indivíduos no experimento durante 10 anos e 80% desses indivíduos contraíram a doença X. Vocês concordam comigo que o segundo estudo ele é muito mais digno na nossa atenção do que o primeiro? Esse exemplo que eu dei, ele se aplica, por exemplo, à vacina contra a leishmaniose. Essa vacina já está no mercado há mais de 10 anos. Poderia ter sido feitos vários estudos maravilhosos comprovando a sua eficácia, usando centenas de indivíduos. Mas onde é que estão esses estudos que mostram que a vacina realmente previne contra a leishmania? Eles não existem. Então eu me pergunto, como é que alguém pode indicar essa vacina como prevenção de leishmaniose se não existe nenhum estudo relevante que comprove que ela realmente previne contra a infecção da doença? Sobre a falácia da autoridade, eu ainda tenho um caso interessante sobre a vacina contra a leishmaniose para contar para vocês. Em 2010, um dos meus cães teve um choque anafilático com essa vacina. Naquela época eu não sabia o que eu sei hoje e eu vacinava todos os meus cachorros contra essa doença. Bem, quando meu cachorro teve o choque anafilático com a vacina contra a leishmaniose, eu entrei em contato com a empresa, eu troquei vários e-mails com as veterinárias dessa empresa. Aliás, eu tenho todos esses e-mails arquivados aqui ainda. A empresa, ciente de que a vacina deles provocou choque anafilático no meu cachorro, ressarciu todas as despesas veterinárias que eu tive naquela época. Pouco tempo depois desse episódio, uma dessas veterinárias que me atendeu dessa empresa veio até Belo Horizonte para poder dar uma palestra em um simpósio sobre leishmaniose. Eu fui no simpósio porque, como eu moro em área endêmica, eu tenho interesse nesse assunto. Eu confesso que eu também estava muito curiosa sobre a palestra dessa veterinária, dessa empresa, porque ela falaria justamente sobre a vacina. Para minha surpresa, durante a palestra dela,
Ela disse que até aquela presente data não havia sido relatado nenhum caso de reação grave com a vacina contra a leishmaniose. Naquela hora eu tive vontade de levantar e falar assim: aqui, você esqueceu do meu caso, do meu cachorro? Choque anafilático não é uma reação grave, assim, que tira a vida do cachorro? Então, pessoas maravilhosas, olha, duvidem sempre. Não acreditem nem no que eu tô falando agora, porque acreditar envolve fé. E a fé não é evidência científica. Em vez de acreditar, queira saber. 3. Eu ainda diria que é importante saber avaliar o tipo de estudo científico para poder avaliar o seu nível de evidência. É um estudo de caso? É um estudo observacional? É um estudo duplo cego e randomizado? É um estudo prospectivo ou retrospectivo? É uma revisão de estudos? É uma meta-análise? Tudo isso faz diferença. Eu não vou falar sobre isso aqui nesse vídeo, mas eu convido vocês a pesquisar sobre o tema nível de evidência científica no Google. Escreva exatamente isso. E aí vocês vão poder entender melhor. É isso, pessoa maravilhosa. Se você quiser fazer de mim alguém que cumpre esse papel de filtrar a literatura científica, eu vou me sentir muito lisonjeada. Mas é importante que fique muito claro: qualquer afirmação minha não é verdadeira porque eu disse. A afirmação ela é apenas tão verdadeira quanto a referência bibliográfica que a acompanhar. Lembrem-se sempre que não importa quem disse algo, importa apenas as referências bibliográficas dos estudos que embasam qualquer discurso. É isso. Um beijo. Tchau, tchau.